Cuide de você e veja como tudo começa a dar certo. Você já percebeu como tudo começa a dar errado quando você se abandona? Quando o autocuidado vira promessa vazia, a disciplina some e você passa a esperar que alguém ou alguma mulher te valide. É aí que nasce a procrastinação, a fraqueza silenciosa, a sensação de estar sempre atrás. Você olha para o espelho e sabe, não é falta de potencial, é falta de responsabilidade pessoal. Talvez você já tenha sentido isso no amor. No começo ela se interessa, responde rápido, ri das suas mensagens, mas aos poucos o brilho some. Você tenta agradar mais, se explica demais, perde o eixo. E então vem o golpe final. Rejeição, comparação com outros homens mais centrados ou o pior de todos os lugares, a friend zone. Não foi azar, foi falta de autocontrole interno. O estoicismo sempre avisou: quem não governa a si mesmo será governado pelas emoções, pelo medo e pela carência. Homens fortes não são os que nunca sentem insegurança, mas os que não são dominados por ela. Pense em personagens de filmes de superação, aqueles que apanham da vida, caem no chão, respiram fundo e levantam com mais clareza do que raiva. Eles cuidam do que está sob controle, mente, corpo e atitude. Autoconhecimento não é olhar para dentro e se vitimizar, é encarar verdades duras. É entender que ninguém vai te salvar, ninguém vai te escolher se você mesmo se negligencia. Disciplina não é castigo, é liberdade. Autocuidado não é egoísmo, é pré-requisito para respeito. E quando isso se alinha, algo muda. Sua postura, suas decisões, o jeito que o mundo reage a você. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. Eles não imploram atenção, não negociam valores e não vivem reagindo. Eles escolhem. E essa escolha começa aqui, agora, com a decisão de cuidar de si e assumir total responsabilidade pela própria vida. Se esse tipo de conteúdo fala com você, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E comenta aqui embaixo uma dessas frases: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida, para assumir esse compromisso em público. Em algum momento da vida, todo homem precisa encarar uma verdade incômoda. Ninguém está vindo resgatar você. Não é o governo, não é a sorte, não é uma mulher especial que vai aparecer e organizar o caos. Enquanto você espera por isso, o tempo passa, outros homens evoluem e você fica parado no mesmo lugar, repetindo padrões que já provaram não funcionar. A falta de responsabilidade pessoal costuma vir disfarçada de esperança. Esperança de que as coisas melhorem, de que quando eu tiver motivação eu começo, de que quando ela perceber meu valor, tudo muda. Só que o mundo não respeita potencial não usado. Ele responde à ação, postura e consistência. Sem isso, o resultado é previsível: rejeição, desinteresse e comparação com homens mais centrados. No campo emocional e amoroso, essa espera cobra um preço alto. O homem que não se assume vira reativo, carente e inseguro. Ele manda mensagens demais, aceita migalhas, se adapta ao que não quer só para não perder. E aí acontece o óbvio. Ela perde o interesse, te coloca como amigo ou simplesmente some. Não é crueldade, é consequência. O estoicismo ensina algo simples e brutal: a vida não te deve nada. E paradoxalmente isso liberta. Quando você para de esperar salvação externa, começa a agir com mais clareza. Autoconhecimento aqui não é filosofia abstrata. É olhar para os próprios erros sem drama, sem vitimismo e assumir: isso é minha responsabilidade. Assumir responsabilidade pessoal dói no começo, porque tira desculpas, mas também devolve poder. Você percebe que pode mudar hábitos, postura, escolhas e limites. Que pode cuidar melhor de si, organizar a própria rotina e parar de viver no improviso emocional.
Esse momento marca o início de uma virada silenciosa, e quando essa virada começa, algo ainda maior se prepara. Porque ao assumir o comando da própria vida, você cria a base para algo essencial, força mental e emocional real. Não aquela que você finge ter, mas a que nasce do autocuidado diário. Autocuidado não é sobre velas aromáticas ou frases motivacionais coladas na parede. Autocuidado é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. É dormir direito, comer melhor, treinar o corpo, organizar a mente. Parece simples, mas é exatamente aí que a maioria falha, porque confunde conforto com cuidado. Quando um homem se negligencia, isso aparece rápido. No olhar cansado, na postura caída, na fala insegura e no jogo emocional. Isso é fatal. A mulher percebe antes mesmo de você abrir a boca. Ela sente a falta de eixo, a instabilidade, a necessidade de validação. O resultado costuma ser o mesmo: perda de interesse, comparações silenciosas e aquele afastamento gradual que você não consegue explicar. O autocuidado cria algo que não pode ser fingido: estabilidade. Um homem que cuida do próprio corpo regula melhor as emoções. Um homem que cuida da mente não reage a qualquer provocação. Ele não explode, não implora, não se justifica demais. Isso não é frieza, é presença. E presença é profundamente atraente. O estoicismo sempre tratou o corpo como ferramenta da virtude, não como vaidade. Cuidar de si é uma forma de respeito próprio. Quando você se respeita, o mundo sente. Quando você se abandona, o mundo responde na mesma moeda. Autoconhecimento aqui é perceber como seus hábitos sabotam ou fortalecem sua vida emocional. Muitos homens querem confiança sem base, força sem rotina, resultados sem disciplina. Mas a mente só aguenta pressão quando o corpo está alinhado. Não existe clareza emocional em um homem exausto, mal alimentado e afogado em estímulos. Autocuidado é construir resistência para não quebrar nas primeiras dificuldades. E quando essa base começa a se firmar, algo muda por dentro. Você passa a reagir menos e escolher mais. A ansiedade perde força, o medo diminui e surge espaço para um princípio ainda mais poderoso: o controle interno. É exatamente aí que o estoicismo deixa de ser teoria e vira prática real. A maioria dos homens sofre não pelo que acontece, mas pelo que imagina, interpreta e alimenta na própria cabeça. Uma mensagem não respondida vira rejeição. Um silêncio vira desinteresse definitivo. Um erro vira identidade. O estoicismo entra exatamente aqui. Não para te deixar frio, mas para te devolver o controle interno que você entregou sem perceber. Os estoicos sempre foram diretos. Você não controla pessoas, sentimentos alheios ou o passado, mas controla suas atitudes, seus pensamentos e suas escolhas. Quando você tenta controlar o que está fora, se torna ansioso, carente e reativo. E esse tipo de energia afasta, no trabalho, nas relações e principalmente no jogo emocional. No relacionamento, a falta de controle interno é visível. O homem que vive em função da reação dela perde a própria direção. Ele muda discurso, opinião e postura conforme a resposta que recebe. Isso não é adaptação inteligente, é insegurança. E insegurança gera perda de respeito, comparação com homens mais centrados e muitas vezes o rótulo cruel de bom demais para ser desejado. O estoicismo ensina a voltar para o centro, a perguntar: isso está sob meu controle? Se não está, não merece sua energia emocional. Essa simples pergunta reduz sofrimento, acalma a mente e cria o que os antigos chamavam de ataraxia, serenidade em meio ao caos. Não é indiferença, é maturidade. Autoconhecimento, nesse ponto, é perceber o quanto você reage no automático. Quantas decisões são tomadas por medo de perder, de ficar sozinho, de não ser suficiente. Quando você assume responsabilidade pessoal pelo seu mundo interno, para de culpar os outros pelas próprias instabilidades.
E essa mudança interna cria espaço para algo ainda mais poderoso, porque controlar a mente é só o começo. O verdadeiro teste vem na rotina, quando ninguém está olhando. É aí que entra a disciplina diária, não como prisão, mas como a forma mais honesta de liberdade. Muita gente acha que disciplina é rigidez, prisão, perda de prazer. Mas isso é conversa de quem nunca experimentou a verdadeira liberdade. A falta de disciplina te obriga a viver no improviso, no atraso, na ansiedade constante. Você acorda cansado, corre o dia inteiro e dorme com a sensação de que não avançou em nada. Isso não é liberdade, é desordem. O homem disciplinado não depende de motivação. Ele age apesar dela. Ele dorme melhor porque respeita o próprio corpo. Ele se alimenta melhor porque entende que energia mental vem de escolhas simples. Ele treina não para impressionar, mas para manter a mente afiada. Esses pequenos hábitos parecem banais, mas constroem algo raro: confiança silenciosa. No campo emocional, a disciplina muda tudo. O homem disciplinado não se perde em excesso de mensagens, não vive grudado no celular esperando validação. Ele tem rotina, propósito e silêncio. E quando você tem silêncio interno, não se desespera com rejeição, nem se humilha por atenção. Isso, por si só, já te coloca à frente da maioria. O estoicismo sempre defendeu a repetição do essencial. Fazer o básico bem feito todos os dias. Não buscar picos emocionais, mas constância. A disciplina cria ordem interna, e ordem interna gera clareza. Você passa a saber quando avançar, quando recuar e, principalmente, quando dizer não sem culpa. Autoconhecimento aqui é entender seus próprios gatilhos de fuga. Aquilo que você faz para evitar desconforto imediato, mas que te custa caro no longo prazo. Preguiça, distração excessiva, vícios disfarçados de lazer. A disciplina te obriga a encarar essas fraquezas de frente, sem auto-engano. E quando essa rotina começa a se sustentar, algo externo inevitavelmente muda. Sua postura, suas escolhas, o tipo de pessoa que se aproxima de você. Porque uma vida organizada por dentro começa a exigir o mesmo do lado de fora. É nesse ponto que a mudança interna começa a gerar mudança externa. Quando você começa a se respeitar de verdade, o mundo percebe antes mesmo de você anunciar. Não é algo que se explica em palavras. É postura, é energia, é limite. Um homem que pratica autocuidado, disciplina e responsabilidade pessoal não aceita qualquer coisa. E isso muda completamente o tipo de situação que ele vive. Antes, você escolhia pelo medo de perder. Agora, escolhe pela coerência com quem você se tornou. Você passa a dizer não sem culpa, a se afastar do que drena sua energia e a não insistir onde não há reciprocidade. E isso evita o ciclo clássico de rejeição, desinteresse e friendzone que prende tantos homens emocionalmente. No campo amoroso, a mudança é clara. Você não corre atrás, não disputa atenção, não tenta provar valor. Você oferece presença e deixa que o outro escolha. Curiosamente, é nesse momento que o interesse surge com mais força. Não por estratégia, mas porque você deixou de ser previsível, carente e reativo. O estoicismo sempre ensinou que a virtude vem antes do resultado. Quando você foca no que está sob seu controle, os efeitos externos aparecem como consequência, não como objetivo desesperado. Autoconhecimento aqui é perceber que você não precisa convencer ninguém do seu valor. Ele se manifesta nas suas decisões diárias. Essa transformação também muda suas oportunidades. Pessoas mais alinhadas se aproximam, conversas ficam mais profundas, situações confusas desaparecem. Não porque o mundo ficou mais justo, mas porque você parou de aceitar menos do que merece. Responsabilidade pessoal cria critério, e critério filtra. E o mais importante, essa mudança não faz barulho. Ela é silenciosa, constante e sólida.
Você olha para trás e percebe que não é mais o mesmo homem que implorava por atenção ou se perdia emocionalmente. A partir daqui, surge a pergunta inevitável: o que você vai fazer com esse novo nível de consciência? Agora, para um instante e reflita com honestidade. Como você tem se tratado nos últimos meses? Suas escolhas têm te aproximado do homem que você respeita ou apenas mantido você confortável no curto prazo? Autocuidado, disciplina, estoicismo e responsabilidade pessoal não são conceitos bonitos, são critérios diários que revelam quem você está se tornando. Quantas oportunidades você perdeu por falta de eixo? Quantas vezes aceitou menos do que merecia por medo de ficar sozinho? Quantas noites você foi dormir sabendo que poderia ter feito mais, mas escolheu adiar? O estoicismo não te julga por isso, mas te lembra: o passado não está sob seu controle. O próximo passo está. A verdadeira força masculina não está em dominar os outros, mas em não ser dominado por impulsos, carência e emoções desgovernadas. Um homem com autoconhecimento não reage a tudo, ele escolhe. Um homem disciplinado não precisa provar nada, ele sustenta. E um homem que cuida de si não implora por respeito, ele inspira. Nada disso acontece de um dia para o outro, mas tudo começa no momento em que você decide parar de se abandonar. Quando você assume a própria vida, algo muda silenciosamente. Sua postura, suas relações, suas escolhas. Então surge a pergunta que separa homens comuns de homens conscientes. Você vai manter esse padrão quando ninguém estiver olhando? Se esse conteúdo te fez pensar, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua essa jornada comigo. Aqui, a conversa é direta, real e sem ilusão. Agora me diz, em que área da sua vida você precisa assumir mais responsabilidade hoje?